Saudações, família! Sejam muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Para muitos, Pablo foi o maior capo de todos os tempos. Mas além do poder e da influência, ele também foi o símbolo máximo do excesso. Pablo não era apenas um homem comum. Ele era uma lenda viva que acreditava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa e para ele, podia mesmo. Da mansão com um zoológico particular na fazenda Nápoles, onde ele mantinha elefantes, girafas e hipopótamos, até a coleção de carros de luxo e aviões particulares, Pablo viveu em um mundo onde não havia limites. Ele não se contentava apenas com o poder, ele queria ostentar, e essa ostentação beirava o inimaginável, com festas que faziam as celebridades de Hollywood parecerem simples amadores. Mas a vida de excessos de Pablo não era só luxo e extravagância. Ele sabia que sua imagem e seu império precisavam ser protegidos a qualquer custo. Pablo investiu milhões em segurança pessoal, comprando políticos, juízes e até mesmo equipes inteiras de futebol. E quando ele não conseguia comprar, ele eliminava. No mundo de Pablo, lealdade era medida em dinheiro. Hoje vamos entrar no mundo secreto de Pablo, onde o dinheiro parecia brotar do chão e os excessos não tinham fim. Vamos explorar como o chefe de Medellín viveu uma vida de rei, em um castelo de ilusões e perigos, construído sobre os alicerces de um império de coca. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as histórias sombrias dos maiores capos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Esta é a história dos excessos inimagináveis de um homem que acreditava ser invencível. Bora pro vídeo! Em abril de 2017, fui ao município de Carmen de Viboral, distante 60 quilômetros por terra de Medellín, atrás de Quijada, o tesoureiro pessoal de Pablo nos Estados Unidos, a quem eu não via fazia mais de 30 anos e com quem nunca cheguei a falar das mulheres de meu marido. Não foi fácil arrancar dados de Quijada, porque ele se mostrou meio receoso, e com dó de mim por ter sido cúmplice das andanças de Pablo, que aprontou de tudo durante as cerca de 12 viagens que chegou a fazer a esse país do norte. Se ele foi capaz de fugir para Nova York para se encontrar com Andy quando nós estávamos com ele, é fácil imaginar o que fazia quando estava sozinho. E claro, Quijada foi uma caixa de surpresas, porque me contou vários episódios que retratam a maneira como meu marido enlouquecia estando lá. Já com mais confiança, Quijada recordou uma vez em que Pablo alugara 6 suítes do Hotel Omni, ocupadas por ele e vários chefes do narcotráfico norte-americanos durante 4 noites. Estavam acompanhados por lindas latinas que eles escolhiam por fotos e uma discoteca em Kendall as mandava. A melhor sempre era para Pablo. Quijada lembrou outro escandaloso episódio no mesmo hotel, onde Pablo e vários sócios colombianos dele, entre eles Gustavo Gaviria e Gerardo Kiko Moncada, alugaram um andar inteiro por uma semana e à noite se reuniam na suíte maior para fazer seus bacanais. A cada dia, contou Quijada, chegavam cerca de 40 mulheres, de diversas nacionalidades, que eles examinavam como se estivessem em um desfile. Aquelas de que gostassem entravam, e as de que não gostassem eram despachadas com $200 na mão, e assim o grupo se reduzia a 20. Depois faziam uma espécie de jogo de sedução, que consistia em pagar $20 por cada peça de roupa que tirassem, e quando estavam totalmente nuas, faziam-nas dançar antes da farra final. Em outra ocasião, Pablo saiu de Medellín e chegou ao pequeno aeroporto executivo de Tamiami, em Miami-Dade, em seu recém-comprado Learjet. Pegou 3 pessoas ali,
Foram para Orlando, Flórida, e se hospedaram no Hotel Marriott. 5 mulheres ficaram com eles durante os 3 dias do passeio. Além de tudo, seus amiguinhos eram bastante generosos, porque as jovens cobravam entre 2 e 3 mil dólares pela companhia, mas eles pagavam 5 mil. Apesar de ter que lhe arrancar a fórceps essas informações, Quirada tentou se defender, dizendo que só cumpria as ordens de meu marido. Era verdade, mas também é verdade que o dinheiro comprava tudo, até o silêncio dos hotéis, que enchiam seus cofres com hóspedes buliçosos que levavam mulheres de reputação duvidosa, e ninguém dizia nada em troca de substanciosas gorjetas. Obviamente, as contas eram enormes e quem pagava era Quirada, que desembolsava entre 10 e 50 mil dólares por semana pelos serviços obtidos neste hotel. Tempos depois, no esplendor de seu império, Pablo compraria de 2 jovens homossexuais uma linda mansão em North Bay, em Miami Beach, vizinha da dos famosos Bee Gees. Era térrea, totalmente decorada e equipada, com uma grande piscina e um caramanchão, e dali se via o imponente porto de Miami. Custou 700 mil dólares e duraria 5 anos, até 1987, quando as autoridades norte-americanas a confiscaram. Quirada recordou que naquela casa, Pablo fez pelo menos 7 superfestas, que se prolongaram até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Em todas essas farras, disse, Pablo e seus sócios sempre estiveram acompanhados por belas mulheres. Patroa, o chefe só tinha casos de fim de semana. Eram passageiros, por dinheiro. Aqui ele não se enroscou com nenhuma. Eu acreditei em Quirada, mas a questão era que Pablo não parecia ter fundo em se tratando de mulheres. Era o machismo em sua máxima expressão, somado ao poder proporcionado pelo dinheiro. Para não me estender demais nos excessos de meu marido nos Estados Unidos, basta relatar que ele e seus amiguinhos curtiram os lugares e espetáculos mais famosos daqueles primeiros anos da década de 1980. Por isso, não pude evitar corar quando Quirada me contou que 5 bailarinas do lendário cabaré parisiense Crazy Horse foram contratadas por Pablo para passar vários dias em Medellín. O mesmo aconteceu com 3 jovens do lendário Folie Bergère, o Templo dos Corpos Perfeitos, como esse tradicional local da capital francesa era conhecido. Várias mulheres de quadris generosos da casa noturna Big Fun Annie, uma das mais reconhecidas dos Estados Unidos, estiveram em Medellín durante alguns dias como damas de companhia. E não podiam faltar as voluptuosas brasileiras, uma das quais deixou Pablo enlouquecido durante uma viagem que ele fez com seus amigos ao Rio de Janeiro. Lá, ele conheceu, segundo contou Quirada, uma garota espetacular, que depois foi visitá-lo em Medellín. Mais tarde, ele voltaria a vê-la em seu Learjet. Outras brasileiras, algumas muito famosas, foram levadas a passar uma semana na Fazenda Nápoles para comemorar um dos aniversários de Pablo. Obviamente, Quirada era encarregado de comprar em Miami os presentes que Pablo queria dar às suas namoradinhas. Ele lhe pedia anéis, pulseiras, brincos, colares e relógios, que ele comprava na exclusiva joalheria maior, situada no térreo do Hotel Omni. Por ordem de meu marido, Quirada não reparava no preço das joias, que podiam custar entre 25 mil e 250 mil dólares. E como gostava de ser detalhista com suas conquistas, ele também pedia dezenas de pares de tênis, jaquetas, gorros de esqui, calças e perfumes, tudo para a mulher. A cada 2 meses, disse Quirada, ele mandava para a Colômbia 5 malas cheias de presentes para Pablo se exibir com suas amantes. Enquanto tudo isso acontecia, a vida sorria para meu marido. Em 14 de março de 1982, ele foi eleito representante suplente na Câmara.
Na tarde desse domingo, encontramo-nos com Alberto Santofímio e Jairo Ortega, na sede do Movimento de Renovação Liberal, e esperamos os resultados finais da votação. Mas como o processo era muito lento, eu disse que preferia ir para casa. Lembro que antes de ir, eu escutei dizer pela primeira vez que agora sim era indispensável abrir espaços para Pablo nos esquivos meios de comunicação e nos fechados círculos políticos de Bogotá. Foi então que, para a desgraça minha e de minha família, apareceu Virgínia Valerro. Escrever sobre ela me causa um misto de dor e indignação, devido ao muito que sofri quando ela teve um romance com meu marido, e pelo mal que me causou desde a morte dele. Ela, que se autodenominou biógrafa de Pablo, parece não conhecer a história, e por essa razão frequentemente não se esforça e tira conclusões sem fundamento. Um exemplo claro é aquela afirmação que ela fez em uma entrevista, quando assegurou que eu e meus filhos temos vergonha de usar o sobrenome Escobar, mas não temos vergonha de viver com os milhões de meu marido na Argentina. Essa frase, cheia de ódio, ressentimento e mentiras, mostra que ela nunca teve interesse em saber da verdade, saber porque fomos obrigados a mudar de nome e de sobrenome, saber o que aconteceu conosco. Se houvesse se interessado, com certeza pensaria diferente. Ela poderá ler essa realidade detalhadamente neste livro, meu livro. Ao longo dos anos, Virgínia e Pablo foram foco de atenção dos meios de comunicação, que não se cansam de publicar as fotografias, vídeos e entrevistas em que aparecem juntos. É verdade que eles tiveram uma intensa relação afetiva, mas também é verdade que naquele momento, início dos anos 1980, ele tinha uma amante reconhecida, Wendy Chavarriaga. E esporadicamente, segundo Jerônimo e Ferney me contaram, também ficava com Alcira, rainha do café, com a rainha de Antioquia, com Luz Ângela, rainha de Medellín, e com uma jogadora de vôlei de Caldas. E estava chegando outra, que faria história com ele, Elce Sofia, rainha da pecuária. Todas ao mesmo tempo. E do outro lado da mesa estava eu. Nesse cenário apareceu Virgínia, a quem conheci certa noite no início de setembro de 1982, no Hotel Hilton de Bogotá, em uma reunião de Pablo com os congressistas Jairo Ortega e Alberto Santofímio Botelho. Meu marido havia dado ouvidos a Santofímio, que falara de Virgínia e de sua influência nos círculos políticos, sociais e jornalísticos da capital. Virgínia, Santofímio, Ortega, Pablo e eu sentamo-nos em uma sala do hotel e me limitei a escutar, sem emitir opinião. Era lógico, porque com minha pouca idade, 21 anos, eu desconhecia os meandros da política. A primeira impressão que ela me provocou foi favorável, de uma mulher inteligente, com experiência na mídia e evidentes contatos na alta sociedade e no mundinho da capital. Ela não me despertou suspeita alguma como mulher. Ele sabia perfeitamente que ela poderia ser seu passaporte para entrar na elite bogotana, a classe que dominava o país, porque estava obcecado para se sentar à mesa com a nata dos partidos políticos tradicionais, e ela era o veículo perfeito para isso. Após esse primeiro encontro, quase de imediato, participamos juntas de eventos políticos, principalmente em Medellín, cada uma em seu papel. Acho que não se enganaram ao entrar em contato com ela, porque Virgínia cumpriu com riqueza de detalhes seu papel. E em muito pouco tempo era notório que a imagem de Pablo ganhara força pública. A extensa entrevista que Virgínia fez com ele no lixão de Moravia ajudou, na qual Pablo pôde explicar os alcances de seu projeto Medellín Sem Barracos, que visava tirar milhares de habitantes desse setor carente da cidade e dar-lhes casas em uma nova urbanização.
Meu marido ficou satisfeito, porque o programa durou meia hora e foi visto no país todo. Ele não me disse, mas eu entendi que, em retribuição, ele havia dado uma grande quantia de dinheiro que ajudou a minimizar a crise econômica da produtora, da qual Virginia era sócia, que estava quebrada. Mais tarde, eu saberia que Pablo não lhe dava relógios ou joias, mas que a ajudava com recursos para adquirir melhores câmeras de televisão e equipamentos de edição. Ela, por sua vez, deu-lhe um lindo pastor alemão e lhe explicou que um cachorro jamais o trairia. Mas ele preferiu dá-lo a Ferney, porque não gostava desses animais. Como negar que Virginia era uma mulher sensual, bonita, com um lindo sorriso e uma inteligência atraente? Mas eu a achava muito obsessiva, tinha mania de passar pó compacto a cada 5 minutos, porque não suportava ver seu rosto brilhante. Com o passar das semanas, minha intuição começou a dizer que Pablo poderia estar de caso com Virginia, porque a assessoria se tornou mais intensa e eu achava excessivo que ela aparecesse em muitos eventos públicos, políticos e privados aos quais ele comparecia, tanto em Bogotá quanto em Medellín. Eu também notava certo flerte de ambos os lados, e Pablo começou a largar o que estivesse fazendo quando a anunciavam. Lembro que uma vez estávamos em uma fazenda em Rio Negro e ela chegou com uma maleta preta. Ele se levantou da mesa onde estávamos almoçando e saíram juntos. E como se não bastasse, ele mandava buscá-la em Bogotá em seu avião ou um de seus helicópteros e sempre a hospedava no Hotel Intercontinental. Havia alguma coisa ali. Bem naqueles dias de início de 1983, meu marido, já representante da Câmara e com imunidade parlamentar, endureceu sua posição contra a extradição de cidadãos colombianos aos Estados Unidos. Durante a campanha, já havia falado de derrogar o tratado assinado em 1979 entre Bogotá e Washington, e agora estava decidido a uma luta frontal contra essa figura jurídica. O cenário mais apropriado para falar desse tema foi a nova discoteca Kevin's, inaugurada em fevereiro desse ano por José Antônio Ocampo, mais conhecido como Pelusa, seu grande amigo. A partir desse momento, a moderna e luxuosa discoteca, situada bem perto do Hotel Intercontinental, tornou-se o local preferido de meu marido, que passava as noites lá com suas amiguinhas e fazia reuniões com todo tipo de personagens. Passaram para segundo plano as discotecas Aquários e Dom Mateu, muito populares também e antes frequentadas por meu marido. Foi na Kevin's que Pablo organizou o famoso primeiro Fórum Nacional contra a Extradição, ao qual compareceram mais de 300 pessoas provenientes de todo o país. Aconteceu na segunda semana de abril desse ano, e na mesa principal, entre outros, sentaram-se o padre Elias Lopera, o ex-magistrado Humberto Barreira Domingues, Virginia Valerro e meu marido. Eu não fui, mas os meios de comunicação publicaram com certo destaque a notícia, e pela primeira vez, um veículo de alcance nacional, como era a revista Semana, publicou um artículo sobre o evento, acompanhado de um perfil de Pablo. A reportagem se intitulou Um Robin Hood Paisa, e era a primeira vez que os jornalistas de Bogotá notavam o meu marido, enquanto ao mesmo tempo se faziam perguntas sobre a origem de sua fortuna. Segundo eu soube mais tarde, o encontro no Kevin's foi um sucesso. Mas mais de um dos presentes comentou em voz baixa como Virginia e Pablo flertavam. Minha intuição de que havia algo entre eles continuava latente e haveria de se confirmar em breve, quando Pablo cancelou abruptamente um passeio à Fazenda Nápoles com Gustavo, nossos filhos e vários convidados, e disse que as esposas não poderiam ir, porque ele e seus amigos fariam uma turnê política por várias localidades do Magdalena Médio.
A desculpa me pareceu falsa e pensei em chegar de surpresa em Nápoles com as esposas dos convidados de Pablo e Gustavo. Estava tudo pronto para a viagem, mas de última hora decidi não ir, porque surgiram várias perguntas que me assustaram. Acaso eu deixaria Pablo se o encontrasse com a boca na botija? Como ficaria minha imagem se houvesse um escândalo? Também pensei que não o abandonaria se o pegasse em outra infidelidade. Então, preferi resguardar meu papel de mulher e senhora. Por fim, a comitiva de mulheres enganadas, entre elas uma de minhas irmãs, foi para a fazenda, aonde chegaram mais de 8 horas da noite de um sábado. Desnecessário mencionar que eu paguei as despesas de viagem delas e pus à disposição os automóveis necessários para o deslocamento. A cena que encontraram ao chegar foi patética. Em volta da piscina estavam os amiguinhos de Pablo com várias mulheres de biquínis mínimos e meu marido com Virgínia no segundo andar da casa, ou seja, em nosso quarto. Nosso quarto. Pablo desceu um bom tempo depois de ouvir o alvoroço e Virgínia ficou em cima, na varanda. Claramente, meu marido havia sido surpreendido com a boca na botija e, por isso, foi direto para minha irmã. Cunhada, fique calada, disse aflito. Não me peça isso, Pablo. Tata vai saber. Mate-nos, se quiser, mas ela vai saber. Fiquei horrorizada ao escutar o curto relato de minha irmã, que me ligou da fazenda. Mas a ligação caiu abruptamente, porque Pablo desligou o telefone. De qualquer maneira, ela chegou a me contar o que eu precisava saber. Eu não podia acreditar que Pablo havia chegado ao limite da falta de respeito, violentando nossa intimidade na fazenda. Em meio ao alvoroço daquela noite, os homens começaram a desaparecer. Inclusive Pablo, que desapareceu com Virgínia. Mas eles não esperavam que suas mulheres os seguiriam até encontrá-los, várias horas depois, dançando no conhecido bar Nebraska, no município vizinho de Doradal. Pablo chegou 2 dias depois à nossa casa em Medellín e, obviamente, me encontrou muito brava, muito magoada. Eu não queria nem olhar para Pablo, porque não podia entender que ele começasse um romance com uma mulher bem quando nós dois, muito seriamente, havíamos começado um tratamento para fazer inseminação artificial. Até esse momento, eu tivera pelo menos 3 abortos, e por isso consultamos o melhor ginecologista de Medellín, Byron Rios, que nos impôs um duro regime de consultas várias vezes por semana, e Pablo nunca se atrasou. Além disso, dava para ver seu amor e a decisão de ter outro filho. Como era possível que um homem que fazia um esforço tão genuíno para aumentar a família tivesse a cara de pau de arranjar outra? Contudo, os dias se passaram e uma vez mais ignorei essa nova infidelidade. A discoteca Kevins agora gravitava em nossa vida, porque era sabido que algumas vezes Pablo estava ali com Virgínia, outras vezes com Andy e outras com outras. Em algumas ocasiões, quando anunciavam o show de algum artista de renome, eu ia a Kevins com amigas depois de pôr Juan Pablo, que tinha 6 anos de idade, na cama. Eu tentava me distrair um pouco, mas era em vão, porque alguém me contava que Pablo havia estado ali e que assim que ficara sabendo da minha chegada, saíra pela porta dos fundos. Horas depois, ele chegava à casa como se nada houvesse acontecido e, como sempre, dizia que estava voltando do trabalho. Claro, de vez em quando eu também ia a Kevins convidada por Pablo, mas eu notava que ele ia a contragosto quando era o show de algum cantor mais distinto. E além disso, na hora de dançar, ele vinha com a desculpa de que estava com dor no joelho. Mas quando via uma mulher bonita, aí sim, ia para a pista. Mas devo dizer que meu marido não era bom de dança, e seu estilo era mais chucro. Em meio a essas circunstâncias tão complexas, naqueles dias chegou uma boa notícia.
O tratamento havia funcionado e eu estava grávida de novo. Pablo ficou muito feliz quando eu lhe contei e me abraçou como nunca, porque íamos ter outro filho. Segui ao pé da letra os conselhos de meu ginecologista e durante as primeiras semanas de gestação não tive maiores inconvenientes, porque, além de tudo, Pablo se esforçou para estar presente, atencioso. Mas era evidente que continuava na mesma, porque não deixou de chegar tarde com a desculpa esfarrapada de que estava trabalhando para nos dar tudo de que precisássemos. No entanto, eu tive um grande desgosto ao saber que Virginia e Pablo frequentemente jantavam sozinhos na Kevin's. Uma vez mais, fiquei devastada. Naquela época, por causa da gravidez, eu estava especialmente sensível e meu estado de ânimo não era dos melhores. A fúria que senti foi incontrolável e, apesar de o médico ter me proibido de dirigir, fui correndo para Envigado atrás da tia Inês, meu ombro amigo, para lhe pedir conselhos, contar-lhe quanto Pablo me magoava com suas infidelidades, com sua falta de consideração. No trajeto, tomei um grande susto, porque quase atropelei um jovem. Quando cheguei à casa de tia Inês e lhe contei o que havia acontecido, ela ficou preocupada por me ver tão desesperada e quase não conseguiu me convencer a deixá-la dirigir para me acompanhar na volta. Com seu tom conciliador habitual, uma vez mais ela me disse para ter paciência, que esse não seria o primeiro nem o último caso que meu marido teria, e que eu deveria ter certeza de que a única mulher que Pablo amava era eu. Minha filha, não se preocupe com as outras mulheres. O poder do dinheiro dá a ele muitas oportunidades hoje, mas você continuará sendo a esposa e a mãe dos filhos dele. Cuide de sua gravidez. As palavras de meu ombro amigo conseguiram me acalmar, mas, minutos depois de entrar em casa, notei que minha calcinha estava manchada. Assustada, liguei para meu médico, que ordenou repouso total, mas não houve o que fazer. Após uma semana, tive outro aborto. Pablo apareceu logo em seguida, como se nada houvesse acontecido. Estou ao seu lado, Tata. Diga onde dói. Nessas longas noites de lágrimas, solidão e frio, muitas vezes escutei as canções de Elenita Vargas, a cantora popular colombiana, cujas letras interpretavam o que eu sentia. Ela era meu ídolo, minha companheira na dor, no desconsolo, na desesperança. A canção Usted es un mal hombre a acertou em cheio. Pocos lo conocen, como lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños, todos esses años, es testigo Dios. Poucos o conhecem como o conheço eu. Poucos já provaram esse fel amargo que há dentro dele. Poucos adivinham que guarda soberba em vez de amor. Dos meus desenganos, todos esses anos, Deus é testemunha. A veneração por Elenita me levou inclusive a contratá-la em pelo menos 8 ocasiões para cantar em reuniões familiares. Eu também ia às apresentações dela em casas noturnas de Medellín. Virginia, Wendy e Elsie Sofia. Essas eram as amantes de meu marido naquele momento de sua vida, aos 34 anos, quando tinha nas mãos o poder dado pelo dinheiro, a imunidade dada pela política e o deleite de ter 3 lindas mulheres em sua cama. Sobre a primeira e a segunda, já sabemos como conheceram Pablo. Sobre Elsie Sofia, Ferney me contou anos depois como ela chegou à vida de meu marido. Ele a descobriu quando ela era candidata à rainha da pecuária. Viu-a pela televisão, desfilando em uma charrete pelas ruas de Medellín. Entusiasmado para conhecê-la, ele mandou Ferney procurá-la e convencê-la a ir vê-lo, o que aconteceu pouco tempo depois. Aí começaria um louco relacionamento afetivo que duraria vários anos.
inclusive durante o tempo em que Pablo esteve na clandestinidade. Segundo o relato de Ferney, a mãe dela, uma mulher madura e muito bonita, teve um papel fundamental na relação de Pablo e Elsie Sofia, porque a acompanhava a todo lado, e teve até a ousadia de pedir a meu marido, em uma ida à fazenda Nápoles, debaixo do meu nariz, que a ajudasse a promovê-la nacionalmente como rainha. Ele assim fez, e mandou instalar um enorme outdoor na estrada com a foto dela. Eu comecei a intuir que havia algo acontecendo com alguma mulher e decidi ir à fazenda El Paraíso, situada na Loma del Chocho, em Envigado. E Teodora, a fiel empregada, contou-me com riqueza de detalhes que Pablo estava de caso com uma garota de cabelo louro, comprido e ondulado. Quando cobrei Pablo, como sempre, ele negou tudo e ficou furioso. Queria saber quem havia me contado. Teodora foi despedida, mas conseguiu sobreviver, apesar de ter violado a lei do silêncio que meu marido impunha a seus funcionários. Com uma alta dose de audácia e sedução, desde o começo, Elsie Sofia soube conquistar Pablo, que permitia que ela o visitasse constantemente em seu escritório, que comparecesse às reuniões com os sócios dele e que morasse uma temporada na fazenda El Paraíso, onde ele se escondia da perseguição da justiça. Ferney me contou também que uma vez ela e Pablo estavam em Nápoles e foram informados de que o exército estava indo para lá. Ela não se fez de rogada. Pediu um fuzil para o caso de ter que enfrentar os militares. Uma vez mais, uma amante de Pablo assumira um papel que me poupava de fazer coisas que eu jamais desejaria ou poderia fazer. E, inclusive, como revelou meu filho Juan Pablo em seu livro Pablo Escobar em Flagrante, ela e sua mãe estavam com meu marido em Nápoles no momento do assassinato do ministro da Justiça, Rodrigo Lara, na noite de 30 de abril de 1984. Por todas essas razões, a lealdade de Elsie Sofia era mais que recompensada por meu marido, que a enchia de presentes, como carros, apartamentos, joias. O que ela quisesse, ele lhe dava. Diante de tanta evidência de que meu marido aprontava, chegou uma hora que decidi me rebelar, castigá-lo de alguma maneira. Então, um dia de semana, contaram-me que haveria uma importante exposição de arte em Bogotá, com as presenças dos mestres Fernando Botero, Edgar Negret e Alejandro Obregón, entre outros, com almoço incluso. Sem pensar duas vezes, violei as normas de segurança de Pablo, fugi dos guarda-costas e peguei um voo comercial para Bogotá, acompanhada de minha cabeleireira e de uma amiga. Como era de se esperar, minha ausência foi notada poucas horas depois, e Pablo chamou suas escoltas, enfurecido, para recriminá-los por terem descumprido suas ordens de não me deixar sozinha em momento algum. Seus homens me procuravam em Medellín, sem saber que eu estava em outra cidade. No dia seguinte, liguei para minha mãe, e ela me disse que Pablo estava enlouquecido atrás de mim, e me pediu para voltar nesse mesmo dia. A fúria de Pablo me deixou preocupada, pois eu imaginava sua cara de indignação. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia aliviada, porque esse era o único jeito de lhe mostrar que sua mulher tinha outros mundos para conhecer, curtir e onde se relacionar. Em outras ocasiões, em que também consegui fugir, fui a exposições e reuniões relacionadas à arte e fiz contatos com pessoas que ainda hoje estão presentes e que, apesar dos anos de guerra e depois de paz, foram determinantes para a minha sobrevivência. Por fim, naquela tarde eu voltei e mandei avisar a Pablo que já estava em casa. Mas ele não apareceu. Preferiu me mandar uma carta dizendo que estava furioso, que não queria saber de mim, que eu ficasse com a oligarquia porque eu me julgava da alta sociedade. No final da carta, dizia para eu o esquecer para sempre. Lembro que um frio percorreu meu corpo e duas emoções surgiram de repente. A satisfação pelo que eu havia feito, porque exigira a respeito dele,
e, ao mesmo tempo, o medo e a dor de perdê-lo para sempre. Passaram-se várias semanas e ele ainda não queria me ver. Contudo, continuava saindo com Elcio e Sofia. Inclusive, os dois sofreram um acidente. O helicóptero em que iam para uma fazenda na Baía Cupica, em Chocó, caiu. Um dos homens de meu marido me ligou, alarmado, para contar que o rotor de cauda havia sofrido uma avaria e o aparelho se precipitara de 3.000 pés de altura. Mas o piloto experiente conseguira manobrar até que umas árvores amorteceram o impacto. E depois o helicóptero caíra em um pântano. Meu informante não me disse que Pablo estava com Elcio e Sofia. Por isso, inocente, tentei falar com ele para saber se havia se machucado. Quando consegui me comunicar, esquecemos que estávamos brigados, mas Pablo me disse que não podíamos nos ver, porque estava perto da fazenda de seu pai, e preferia passar para visitá-lo, porque ele também estava muito preocupado por causa do acidente. Uma vez mais, me contou mentiras, porque o que aconteceu na realidade foi que Elcio e Sofia quebrou o braço, e Pablo teve que a levar a um hospital em Rio Negro para ser atendida. Com o passar dos dias, as águas se acalmaram de novo em nosso lar. Mas o fantasma das infidelidades estava sempre presente. Era um fato certo que Pablo continuava com Virgínia, com Andy e com Elcio e Sofia, e que era ele quem impunha o ritmo das relações. E era óbvio que elas aceitavam. Se uma sabia das outras, eu não sei. O que sei é que, bem ou mal, ele cumpria suas obrigações para conosco e estava presente nos momentos em que era requerido como marido e pai. Diz um velho ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para minha felicidade e de Pablo, em setembro de 1983, engravidei. Mais uma vez. Como já contei, pelo menos em 4 ocasiões anteriores, tive complicações e a gestação não vingou. Mas essa 5ª vez seria a vencedora, e pela graça de Deus, Manuela viria ao mundo. Mas, como já veremos, em meio a grandes dificuldades. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Mas a vida de todos nós, incluindo a família, as amantes de Pablo e o próprio país, mudaria abruptamente e para sempre na noite de 30 de abril de 1984, quando sicários assassinaram o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, em Bogotá. Em outro capítulo deste livro, relatarei esses fatos dolorosos, mas acho pertinente contar onde estávamos quando o magnicídio aconteceu. Segundo diz Virgínia em seu livro, ela estava na Itália naquele momento passeando. De acordo com o relato de Malévolo, empregado de Pablo, Elcio e Sofia e sua mãe estavam com meu marido na fazenda Nápoles quando os telejornais deram a notícia do crime. O Andy, nem ideia. Eu estava com Juan Pablo no apartamento de minha mãe em Medellín. Como já disse, a guerra mudou nossa vida para sempre e a alterou de tal forma que cedo ou tarde os casos de Pablo teriam que acabar, e não da melhor maneira. Primeiro, gostaria de falar de Wendy Chavarriaga Gil e seu triste final. Em meados de 2012, eu fui de Buenos Aires a Medellín para cuidar de uns assuntos judiciais relacionados com a sucessão de Dom Abel, pai de Pablo, que havia morrido em outubro de 2001. Uma dessas reuniões foi no gabinete de um juiz que mal me viu e já assumiu uma atitude muito hostil, a ponto de me dizer, para me ofender, que eu era igualzinha à atriz de El Patrón del Mal, série que passava no canal Caracol naquela época. Eu sabia da existência desse programa, mas não me interessava vê-lo.
No entanto, o comentário do juiz me provocou inquietude e nessa noite sintonizei o canal. Qual não foi minha surpresa ao ver uma cena que me deixou horrorizada. Wendy estava grávida e Pablo cometia a selvageria de contratar um enfermeiro para sedá-la e tirar-lhe a criança, um menino de 5 meses de gestação. Eu não sabia se isso havia acontecido. Inicialmente, pensei que o que acabara de ver era fruto da imaginação de algum roteirista e não um episódio da vida real, porque até esse momento eu só sabia que em algum momento Popeye havia dito em público que matara Wendy por ordem de meu marido, que descobrira que ela colaborava com o bloco de busca da polícia. Desconcertada, tomei a decisão de descobrir se aquele aborto selvagem havia mesmo acontecido e se Pablo fora capaz de cometer tamanha atrocidade. Tentei recordar qual de seus homens ainda estaria vivo ou quem o acompanhava naqueles dias, mas não foi fácil encontrar alguém que soubesse em primeira mão o que havia acontecido. Eu encontrei de novo o silêncio daqueles que haviam jurado a Pablo não me contar as coisas horríveis que aconteciam a meu redor. Assim, voltei à Argentina e o assunto passou a segundo plano. Até que, alguns anos depois, em outra viagem a Medellín, por acaso encontrei com Yesson, um dos homens de Pablo, daqueles que integravam sua guarda pretoriana, que o acompanhavam em suas noites de farra, em suas festanças, no apartamento La Escarcha. Falamos de tudo por um bom tempo, até que decidi perguntar sobre o assunto de Wendy e o que eu havia visto na televisão. Patroa, para que quer saber? De que adianta? Já se passaram muitos anos, não faz sentido, respondeu ele sem poder esconder a vergonha. Cortante, eu respondi que queria saber. Ele ficou pensando mais um bom tempo, até que suspirou e disse: sim, patroa, foi isso mesmo. E eu estava lá. Seu relato foi impressionante. Não pude conter as lágrimas quando ele começou a narrar que, apesar das advertências de Pablo, Wendy engravidara, mas não contara a ele porque pretendia fugir para os Estados Unidos e ter o seu bebê lá. Mas Pablo acabou sabendo, e certa noite chamou-a ao La Escarcha, deu-lhe um longo abraço, e então vários homens dele, entre eles Yesson, Yuka, Carlos Negro e Pasquim, a asseguraram com força para que o enfermeiro lhe aplicasse uma injeção para sedá-la. Várias horas depois, prosseguiu Yesson, depois de beber 3 cervejas, Wendy acordou e quase enlouqueceu quando entendeu o que havia acontecido. Foi tão dramático que, com um movimento muito ágil, ela deu um pulo e tentou se jogar de uma das janelas. Mas os homens de Pablo reagiram e conseguiram segurá-la antes que ela caísse no vazio. Yesson fez uma pausa, seguida de um movimento de mão para indicar que a história ainda não havia acabado. Enquanto ele pensava no que ia dizer, como mulher, como mãe, eu me sentia profundamente indignada por confirmar a barbaridade que Pablo havia cometido. A que ponto chegara para não ter filhos fora do casamento? Segundo Yesson, o relacionamento de Pablo e Wendy não acabou após o episódio do aborto, mas ficou tão abalado que um belo dia deixaram de se ver. Durante esse tempo, Ferney foi o ombro amigo de meu marido, que estava genuinamente afetado pela maneira como seu relacionamento com Wendy havia terminado. Tempos depois, Popeye foi falar com Pablo e lhe pediu uma espécie de autorização, porque havia acabado de começar a namorar Wendy. Embora tenha achado estranho, meu marido respondeu que não via problema no relacionamento, mas aproveitou para lhe advertir que tomasse cuidado, porque ele não era o tipo de homem de que ela gostava. O romance deu certo durante um tempo, mas os homens de Pablo percebiam que havia algo errado. Também achavam estranho que Wendy mandasse fotos suas totalmente nua para Popeye, e que este, orgulhoso, as pusesse em cima de uma mesa para que todos as vissem.
Mas o assunto Wendy sofreu uma guinada inesperada no dia em que Jerônimo a pegou, bem na hora em que ela fuçava em seus documentos, em um dos apartamentos onde se escondiam, em Caracas, Venezuela. Wendy, Popeye e Eison, Jerônimo e mais 2 homens de confiança de Pablo haviam tido que se refugiar no país vizinho depois de um ataque terrorista ocorrido em Medellín. Inquieto devido à atitude suspeita de Wendy, Jerônimo contou a Pablo o que havia acabado de acontecer com sua ex-amante, agora namorada de Popeye. Então, meu marido ligou para seus velhos contatos nas empresas públicas de Medellín e lhes pediu que interceptassem as ligações da mulher. Dias depois, ele recebeu uma fita cassete com várias conversas dela com oficiais da Fuerza Elite, nas quais ficava claro que estava colaborando com as autoridades para localizar meu marido. O que aconteceu depois, Popeye já havia contado muitas vezes. Esse foi o triste fim de uma linda mulher que se envolveu com o homem errado. Ela não merecia isso. O romance de meu marido com Virginia Valerro também não acabou bem. Mas o relacionamento deles, de mais de 5 anos, teve momentos que pareciam saídos de uma novela. Como em 1987, quando as revistas de fofocas começaram a falar do casamento da reconhecida apresentadora de televisão, Virginia Valerro, com o empresário Pablo Escobar. Uma das manchetes dizia: Virginia Valerro vai se casar com um milionário. Esse milionário era Pablo Emílio Escobar Gaviria, meu marido, casado comigo na igreja e no civil. Como ele ia se casar sem se separar de mim? Lembro que durante aquele ano, Pablo esteve livre de sufocos judiciais, porque a Corte Suprema da Justiça havia decidido a favor dele em uma demanda contra o Tratado de Extradição com os Estados Unidos, e o governo não tivera mais opção que cancelar as ordens de captura com fins de extradição contra ele e vários de seus sócios. Isso permitiu que durante 3 meses de 1987, Pablo ficasse conosco no edifício Mônaco. A publicação do iminente enlace de meu marido com Virginia me deixou em estado de choque. Era uma situação muito humilhante, porque minhas colegas de escola e algumas amigas começaram a me ligar para perguntar se a notícia era verdadeira. Com pouco sucesso, tentei responder com sarcasmo, limitando-me a dizer que Pablo dormia em casa todas as noites e que ainda não havia me informado de seu novo casamento. Eu me sentia impotente, irada, desconsolada, frustrada como mulher. A imprensa sensacionalista não parava de especular e durante várias semanas não largaram o osso. Um artigo publicado em um jornal especializado em fofocas disse sobre Virginia: conforme comentou uma pessoa próxima da conhecida apresentadora de televisão, ela já está preparando um enxoval, no qual investiu cerca de 1 milhão de pesos. E sobre meu marido afirmava: Escobar Gaviria, de forte estirpe antioquense, é considerado um dos homens mais ricos da Colômbia. Tem 38 anos, iniciou-se no mundo dos negócios aos 33 e agora tem interesses em muitas empresas nacionais. E concluiu: Virginia aproveitou a imagem que já tem e o dinheiro de seu amor para se lançar na política. No começo fui cautelosa com ele, mas quando o assunto das núpcias da diva com o milionário tomou força, comecei a questioná-lo com dureza. Mas Pablo, raposa velha, se defendia. Meu amor, não dê ouvidos a isso. O que eles querem é prejudicar nosso casamento. Eu amo só você e não vou deixá-la, por nada, nem por ninguém. Como eu podia acreditar se as notícias diziam o contrário? Até que um dia, cansado de minha insistência, ele ficou furioso e disse que ia embora. Tata, você é exagerada. Está me enchendo por causa de uma coisa que não é real. Eles inventaram isso porque sou uma personalidade pública. Tudo isso é bobagem sua. E saiu de casa durante 2 semanas. Descarado. Virou o jogo e se fez de ofendido.
Mas ele não se ausentou totalmente, porque ligava com muita frequência. Segundo ele, sentia minha falta. Tata, preciso de você. Você é muito importante para mim, meu amor. Você é minha razão de ser nesse mundo. Por fim, certa noite ele voltou. Escutei o barulho de vários carros se aproximando da casa e, de repente, ouvi a porta principal se abrir. Pablo entrou no quarto. Não me deixou pronunciar nenhuma palavra. Foi até minha cama e me abraçou, beijou e disse que eu era o melhor presente que a vida lhe havia dado. Sucumbi mais uma vez às suas histórias. Naquela noite, de novo o amor ganhou das recriminações. Naqueles momentos, recordei o dia em que ele me dera de presente uma garrafa de uísque Ballantines com uma bailarina dentro, movida à corda. Ele gostava de fazê-la dançar. Assim eu me sentia como aquela bailarina que dançava ao ritmo da corda que Pablo lhe dava. A paixão de Pablo e Virginia acabou abruptamente. Não deve ter sido fácil para ela aceitar a rejeição de seu amante, pois certa noite ele dera ordem de não permitir a entrada dela na fazenda Nápoles. Pelo que me contaram nas averiguações que fiz para este livro, ela chegou em um jipe com o motorista e um dos porteiros disse que não podia entrar. Eram cerca de 8 horas da noite e ela estava com um vestido elegante e sapatos altos. Desconcertada e chorando, Virginia se dirigiu à fazenda de Alfredo, amigo de Pablo, situada a 8 quilômetros de Doradal, onde ela e meu marido haviam estado em várias ocasiões. Uma vez ali, perguntou a Alfredo se sabia a razão pela qual tinha uma ordem em Nápoles de não a deixar entrar, e ele respondeu que não fazia ideia. Claro que ele sabia. Pablo confirmara que ela o traíra com Gilberto Rodrigues Orejuela, um dos chefes do cartel de Cali. Depois, Virginia perguntou se Pablo estava na fazenda naquele momento, e ele respondeu com outra negativa. Alfredo se deu conta de que Virginia não tinha onde ficar naquela noite e a convidou a ficar na fazenda e voltar a Bogotá no dia seguinte. Também lhe ofereceu comer alguma coisa, porque estava fazendo um churrasco para vários amigos que haviam ido visitá-lo. Ela aceitou e, depois de comer carne com batata salgada, foi se deitar. Partiu às 7 horas da manhã e seu rosto refletia um misto de fúria e tristeza. Como contei no decorrer deste capítulo, Pablo aproveitou ao máximo o poder que o dinheiro lhe deu, e por isso se deu ao luxo de ter tantas mulheres ao seu lado ao longo da vida. Mas houve outro grupo de damas, menor, que além do romance em si mesmo, eram muito úteis para seus negócios e sua proteção. Refiro-me às mulheres que ocupavam cargos importantes nas entidades do Estado, responsáveis por persegui-lo. Segundo o relato de Ferney, Pablo foi amante de uma das secretárias do ministro de Defesa, General Miguel Vega Uribe, que ocupou o cargo entre 1985 e 1986 no governo de Belisário Bettencourt. Um coronel do exército que trabalhava para Pablo levou aquela jovem bonita à fazenda Nápoles e meu marido teve um tórrido romance com ela. Claro, em pouco tempo ele tinha ao alcance dados exatos sobre o dia e a hora em que se dariam as operações militares contra ele. Foi por isso que durante anos Pablo escapou das ordens de busca, porque tinha informação privilegiada. Uma funcionária de alto nível do Ministério da Justiça também caiu nas redes de Pablo. Ele manteve um intenso relacionamento com ela, capitalizando-o a seu favor, porque a garota começou a lhe passar informações vitais. Por exemplo, uma sexta-feira, ela o procurou em uma fazenda em Doradal e lhe disse que no dia seguinte aconteceria uma operação contra vários laboratórios de processamento de coca situados nas cercanias da fazenda Nápoles. Os dados foram oportunos, porque os homens de Pablo conseguiram mudar de lugar todos os elementos e, assim, evitaram perder uma grande quantidade de dinheiro.
Ao longo das pesquisas que realizei para este livro, corroborei que meu marido tinha mulheres informantes em muitos lugares, como o F2, Serviço de Inteligência da Polícia, que mais tarde se tornaria DIRIM, a Polícia Internacional, a Interpol e o Departamento Administrativo de Segurança, DAS. A clandestinidade, os esconderijos, as andanças, as perseguições, as revistas domiciliares e o perigo de morte iminente foram o nosso novo modo de vida a partir de 1984. Em consequência, estar ao lado de meu marido se tornava cada vez mais difícil e chegou um momento em que se passavam 2 semanas, 1 mês, 2 meses sem que nos víssemos, porque ele estava escondido em algum lugar. Às vezes, ele mandava cartas explicando que as coisas estavam muito complicadas e, a seguir, dizia que mandaria nos buscar quando a maré baixasse. Por fim, quando um de seus homens chegava e nos dizia que Pablo estava nos esperando, com muito medo, mas ansiosa por vê-lo, eu vencia milhares de perigos com Manuela e Juan Pablo, que ainda eram muito pequenos, e chegava ao esconderijo aonde ele estava. Mas era muito frustrante, pois normalmente, meia hora depois ele dizia que tínhamos que ir embora, porque a lei poderia chegar. O pior de tudo era que não tínhamos opção, e voltávamos tristes a Medellín. É verdade que o perigo era real, e que por isso Pablo tinha que mudar de esconderijo com muita frequência. Mas não é menos verdade que mesmo nas piores circunstâncias, ele nunca deixou de lado a tentação de estar com outras mulheres. Jerônimo, Ferney e Eison me contariam tempos depois que meu marido sempre dava um jeito de ter companhia feminina. Em termos concretos, podemos dizer que Pablo foi fugitivo da justiça durante 8 anos, e nesse tempo escondeu-se em uma infinidade de casas, apartamentos e fazendas, onde ficava o tempo que sua segurança determinasse. Mas quando se tratava de mulheres, ele chegava ao limite, mesmo pondo em risco sua vida. Como aconteceu em uma fazenda em São Pedro de los Milagres, na quebrada para Santa Fé de Antioquia, onde ele ficou escondido durante 5 meses. Nesses dias, fomos vê-lo 3 ou 4 vezes, mas ele passava o resto do tempo com mulheres contratadas em Medellín, que aceitavam a clausura em troca de uma boa quantia de dinheiro. Elas eram levadas com os olhos vendados para que não soubessem aonde estavam indo. Na volta, vários dias depois, eram vendadas de novo. Foi por conta de várias jovens que Pablo quase foi pego em uma enorme operação da polícia na fazenda El Oro, um lugar bonito, situado às margens do rio Corcorná, no Madalena Médio, antioquense, no final de 1989. Safou-se porque correu pelo meio de uma plantação. Mas não aconteceu o mesmo com o meu irmão Mário, que foi abatido pelas balas atiradas de um helicóptero. Meses depois, em julho de 1990, Juan Pablo, Manuela, eu e 2 guarda-costas estávamos alojados em uma casa alugada em Lausanne, na Suíça, onde havíamos ido para fugir dos inimigos de Pablo e da perseguição das autoridades. Ele ficou em Medellín, em um espaçoso apartamento de um edifício na Avenida Oriental, um lugar centralizado, situado a poucas quadras do comando da Polícia Metropolitana. Mas, como seria óbvio supor, ele não ficava entediado, porque tinha ao seu lado Sandra, uma linda jovem que lhe fez companhia durante vários meses, até dezembro de 1990, quando voltamos intempestivamente da Europa, porque descobrimos que vários homens nos seguiam. A partir desse momento, permanecemos quase o tempo todo com Pablo, porque ele começou a negociar com o governo sua rendição à justiça. Contarei essa história em outro capítulo deste livro, mas a verdade é que meu marido conseguiu impor suas condições, e em 19 de junho de 1991,
Horas depois de a Assembleia Constituinte eliminar a extradição da nova Constituição Nacional, ele foi levado preso ao presídio La Catedral, construído em um terreno de sua propriedade, na parte alta de Envigado. Por fim, 7 anos depois de correr sem parar, de repente fui invadida por uma agradável sensação de tranquilidade, porque imaginei que recuperaria minha feminilidade, meu lugar de esposa, de mãe, de companheira, de amante. Pensei que ele pegaria muitos anos de cadeia e que pagaria sua dívida para com a sociedade. Como toda vassoura nova varre bem, no começo cumprimos a norma de visitar meu marido aos domingos, eu, Manuela e Juan Pablo. Naqueles dias, o romance com Pablo foi mais intenso que nunca, e bem depressa transformamos seu quarto espaçoso em um lugar adequado para o amor. Uma lareira bem romântica, velas grandes de todas as cores e aromas, uma cama enorme que logo teve um colchão d'água, vários quadros de pintores conhecidos, as melhores mantas e travesseiros, uma geladeira bem abastecida e champanhe, muito champanhe. E o melhor, a vista de Medellín. Era um espetáculo noturno de luzes que nos permitia ver de lado a lado nossa linda cidade. 3 semanas. Isso foi quanto durou a ilusão de que minha vida com Pablo chegaria a algum nível de normalidade. Confiante, comecei a ir vários dias da semana ao La Catedral, e enquanto Pablo estava reunido com alguma pessoa ou jogando futebol, eu aproveitava para organizar, mudar, fazer arranjos. Mas também aproveitei para folhear as muitas cartas que ele já estava começando a receber. Eram mensagens de diversas partes do mundo, muitas delas com fotografias que mostravam as remetentes em várias poses, muitas nuas, e o denominador comum era que se ofereciam em troca de dinheiro. Minha surpresa foi imensa quando li cartas escandalosas de mulheres que recordavam com riqueza de detalhes os recentes encontros íntimos que haviam tido com ele, e o convidavam a repeti-los quantas vezes quisesse. Outras escreviam textos floridos, sonhando com outra noite de paixão no La Catedral. Foi inacreditável. Lembro que o esperei e fiz uma cena, acusando-o de falta de respeito e de não reconhecer minha entrega e sacrifício para estar sempre com ele. Sua resposta foi igual às que havia dado em ocasiões anteriores. Tata, não posso evitar que as mulheres visitem os rapazes que cuidam de mim, que me protegem. Você é um mentiroso, Pablo. Não acredito em você. Deixe-me em paz. Quero voltar para Medellín. Não quero mais ficar a seu lado. Fui embora. Ele foi atrás de mim e várias vezes me pediu para conversar, mas não lhe dei ouvidos. Bem no fundo, eu sabia que com o passar dos dias, o La Catedral se tornaria um templo de perdição. No dia seguinte, como era previsível, ele me mandou um buquê de flores amarelas com um cartão que dizia: "Nunca a trocarei por nada nem por ninguém." Esse era seu hino de arrependimento. Embora tenha pensado em deixar de ir ao La Catedral, não pude, porque Manuela e Juan Pablo me pediam que os levasse a ver o pai. Mas quando chegávamos, eu notava certa malícia no rosto dos lugares tenentes de meu marido. Era mais que evidente que havia superlotação de companhia feminina. O que fazer? Uma vez mais eu estava em uma situação sem saída. Mas recordei as palavras de meu ombro amigo e tomei a decisão de reconquistar meu marido. Em vez de fazer escândalo por causa de suas infidelidades, tomei o caminho da sedução. Decidi ser mais romântica que as mulheres que o procuravam por dinheiro, e com a ajuda de um professor de filosofia, bom escritor e poeta melhor ainda, que me dava aulas naquela época, comecei a enviar a Pablo umas 6 mensagens por dia. Eram lindas cartas que só pretendiam superar, com o coração e o amor, qualquer rainha da beleza que aparecesse no La Catedral. Se o perdesse como homem, pensava eu, não seria por falta de romantismo, detalhes e cuidados.
Aos 30 anos, eu me comportava como uma adolescente e cheguei ao ponto de consultar um sexólogo porque queria ser a melhor na intimidade. Minha única intenção era cuidar a todo custo de minha relação conjugal. Minha estratégia funcionava momentaneamente e Pablo se esforçava para responder a todas as minhas mensagens e a sua maneira entrava comigo em um jogo de sedução que funcionava às mil maravilhas. E como tudo corria a seu favor naquele momento, ele teve a ideia de aproveitar que Mugre, um de seus homens de confiança, havia construído um pombal no La Catedral e comprou inúmeros pombos-correios. Então, Pablo escrevia pequenas mensagens de amor que as aves levavam, sem se perder, até o edifício alto de Saint-Michel, onde habitávamos naquela época. Em meio à angústia que me causava o desaforado anseio de Pablo de estar com outras mulheres, um dia recebi um paliativo de um de seus advogados, que havia ido ao La Catedral, e mais tarde se reunira comigo para que eu assinasse alguns documentos. Enquanto tomávamos café, ele me contou em segredo que havia falado com Pablo sobre a infidelidade dos homens. Em uma frase, ele resumiu o pensamento de meu marido. Doutor, somos todos infiéis, mas o que nunca devemos fazer é tirar a roupa do armário. No fim das contas, a única coisa que vale é a mulher e os filhos. O resto é dinheiro. E com dinheiro você compra qualquer coisa. Pablo pensava assim, mas fazia o contrário. No La Catedral, retomou sua antiga afeição pelas rainhas da beleza, que durante o ano que permaneceu ali, aumentaram em quantidade. Jerônimo esteve com ele boa parte desse tempo, e foi testemunha de vários momentos em que grupos de beldades foram satisfazer os baixos instintos de meu marido e seus comparsas reclusos ali com ele. Jerônimo me contou que uma vez um caminhão de fundo falso que carregava não menos de 12 lindas mulheres foi parado no segundo comando, o último antes de chegar à cadeia. Ali, o oficial do exército de plantão anotava em uma planilha dados básicos do veículo, como a placa, o nome do motorista e o tipo de carga que levava. Desnecessário dizer que as informações que escrevia eram inventadas, porque, na realidade, o fundo falso estava cheio de jovens ansiosas que iam atrás de uma aventura e muito dinheiro. O curioso desse episódio é que o militar deu várias voltas ao redor do caminhão e de uma hora para outra parou, olhou para a cobertura e disse em voz alta: "Façam o favor de na próxima vez passar menos perfume, caralho." Como o que começa mal acaba mal, a aventura do La Catedral duraria apenas 1 ano, porque meu marido decidiu estragar a oportunidade de se ressarcir perante a sociedade e pagar por suas culpas. Os excessos o levaram à situação sem saída de ter que fugir depois que o governo da época ficou de saco cheio e mandou transferi-lo para uma base militar. Pablo fugiu em 22 de julho de 1992 e certamente nunca imaginou que o seu ocaso chegaria. Nesse dia, começou a contagem regressiva, e isso incluiu deixar as mulheres de lado. As circunstâncias adversas que teve que enfrentar o deixaram sem dinheiro, sem homens, sem capacidade de se deslocar. Em outras palavras, Pablo teve que passar a ser fiel por causa de seus inimigos. As únicas pessoas que restaram foram sua esposa e seus 2 filhos. Nós nunca o abandonamos. A grande pergunta que muitas pessoas continuam se fazendo é por que eu continuei com ele quando soube de todas essas coisas. Em primeiro lugar, pelo amor que eu tinha por meu marido. Pablo realmente foi o homem de minha vida. Em segundo lugar, pelo amor incondicional que tenho por meus filhos. E em terceiro lugar, porque não tenho certeza de que estive com ele. Com isso, me refiro a quanto tempo real passei com Pablo e quanto passei, fugindo ou escondida.
Meu marido estava sempre muito ocupado fazendo uma guerra que demandava muito esforço físico, econômico e mental, e da qual sempre me manteve à margem. E o tempo que lhe restava era dividido com as já incontáveis histórias que acabei de narrar. Qual foi, então, o espaço que houve para nós como casal? Todas as mulheres que passaram pela vida de meu marido deixaram uma marca em nossa história. O que podia ter sido uma tragédia naqueles momentos, hoje, com o passar do tempo e a solidão de meu exílio, tem certo tom de comédia. Muitas vezes sinto que, mais que as recriminar, hoje eu teria que agradecer a todas aquelas mulheres por distraí-lo e dar-lhe o prazer necessário para suportar a vida tortuosa que ele levava. Isso me deu espaço para que eu pudesse me concentrar em ser mãe, em cuidar de nossos filhos e educá-los, e o mais importante de tudo, em salvar-lhes a vida. Nota do 4º capítulo. Pouco depois, soubemos o que havia acontecido de verdade. Agentes secretos do Departamento Administrativo de Segurança, o DAS, detiveram em Pasto, fronteira com o Equador, um caminhão que levava escondido um carregamento de pasta de coca dentro do estepe. O motorista do veículo avisou Pablo, mas explicou que os detetives deixariam o carregamento chegar a seu destino em troca de $5.000 em dinheiro vivo. Pablo aceitou e marcaram de se encontrar às 6 horas da manhã do dia 7 de junho de 1976 em um café de La Mayorista, central de abastecimento de Medellín. Pablo, meu irmão Mário e Gustavo Gaviria foram para lá, mas caíram em uma armadilha, porque o plano dos agentes do DAS era pegar o bando todo e confiscar a pasta de coca. Uma vez capturado, Pablo foi registrado judicialmente sob o número 128482. Depois, tiraram uma fotografia dele, que se tornaria famosa, porque ele está sorridente. Pablo chamava seu filho de Gregory, porque eles viam juntos filmes sobre os czares da Rússia. Meu marido adorava a personalidade de Grigori Yefimovitch, o Rasputin, um místico russo que teve grande influência no final da dinastia Romanov. Esse mesmo apelido Pablo usava quando mandava cartas a seu filho na clandestinidade. A casa de El Diamante ficou para uma de minhas irmãs anos depois, com várias pinturas e esculturas que eu havia adquirido, onde ela morou até o começo de 1993, quando os Pepes a queimaram em um atentado e ela teve que ir embora de Medellín. Salve, família! A vida de Pablo foi um espetáculo de excessos, uma mistura de riqueza inimaginável, poder absoluto e perigos constantes. Mas como todo império construído sobre o caos e o medo, ele estava destinado a desmoronar. Hoje, as mansões luxuosas estão em ruínas, os carros que um dia representaram seu poder estão cobertos de poeira e os animais exóticos de sua coleção são as únicas lembranças vivas de uma era que marcou para sempre a história da Colômbia. Pablo acreditava que podia comprar o mundo, que o dinheiro lhe dava o direito de tudo e de todos. E por um tempo ele conseguiu, mas o preço desses excessos foi pago com corpos o seu, de seus inimigos, amigos e de milhares de inocentes. Hoje, sua história serve como um lembrete sombrio de que, por mais imenso que seja o poder de um homem, ele nunca será maior que as consequências de seus atos. Pablo se foi, mas seu legado permanece. Não como ele esperava, não como o herói do povo que ele tentou ser, mas como um símbolo do que acontece quando a ambição e o excesso superam a moralidade. Para alguns, ele será lembrado como um mito, para outros, como um monstro. Mas no fim das contas, Pablo é a prova de que a vida de excessos sempre cobra seu preço. E assim, encerramos mais um capítulo dessa história insana e fascinante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa série. E lembre-se, histórias como a de Pablo não são apenas entretenimento, são lições de vida que devemos carregar conosco.
Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!